Em Campinas, interior de São Paulo, está a maior infraestrutura científica do Brasil, o Sirius. Ele funciona como um enorme microscópio que nos permite olhar por dentro dos materiais no nível das suas moléculas e átomos, para entender como eles funcionam. O Sirius pode ser usado em pesquisas de diversas áreas, com um impacto no desenvolvimento de medicamentos, alimentos, fertilizantes, novas fontes de energia e muitas outras possibilidades. No coração do Sirius, existe um acelerador de partículas, uma grande máquina responsável por acelerar feixes de elétrons até velocidades próximas à da luz para produzir luz síncrotron. Essa luz é usada pelos cientistas em suas pesquisas. Cada detalhe que compõe o Sirius é complexo. Seu projeto de construção civil, por exemplo, deu origem a um dos prédios mais estáveis já construídos no país. Os níveis de estabilidade do prédio do Sirius são essenciais para que os aceleradores e as suas estações de pesquisa funcionem corretamente. Ou seja, o prédio é uma parte fundamental no projeto Sirius. Mas afinal, para que toda essa preocupação com estabilidade? Porque a gente tem que considerar que os feixes de elétrons têm dimensões de alguns micrômetros. Isso é a milésima parte do milímetro. Para efeito comparativo, isso é o décimo de um fio de cabelo. Os elétrons que correm ao longo do Sirius, eles viajam aproximadamente à velocidade da luz. Isso significa que em 1 segundo eles dão 600 mil voltas no acelerador. Os principais componentes do acelerador, que são os eletroímãs, eles têm que estar bem posicionados e essa posição ela tem que ser constante ao longo do tempo. E por isso a gente faz algumas medições para saber a estabilidade do piso. A gente está medindo a diferença de altura entre os pontos desse piso, que tem 520 metros de extensão, e ao longo do tempo, ao longo das semanas, essa diferença de altura não varia mais do que 1 grão de areia. Sim, é muita precisão. Isso é necessário porque quanto mais estável e focalizado for o feixe de elétrons, mais brilhante será a luz síncrotron produzida e melhores serão os resultados das pesquisas realizadas no Sirius. E o piso, onde está apoiado toda essa estrutura, a gente tem que manter com níveis de vibração na faixa de nanômetros. Isso, obviamente, é um desafio para a engenharia civil. A engenharia civil fala em centímetros, quando muito em milímetros. Então, quando você começa a falar em microns e nanômetros, você começa a entrar numa outra dimensão. Nós fizemos um protótipo aqui na obra, em escala real, que foi fundamental para que nós pudéssemos verificar os erros que estavam ocorrendo e poder melhorar o processo. Depois de todos os estudos, simulações e planejamento, foi possível iniciar a construção do prédio que abriga o Sirius. Nós estamos no interior agora do que a gente chama de blindagem, que é onde a gente vai construir os aceleradores. Isso aqui é a parte que está totalmente isolada do resto do prédio. Então, embaixo desse piso que a gente está aqui, nós temos 4 metros de solo que foi removido inicialmente ao longo de toda a extensão. Nessa região onde a gente tem essa blindagem, toda essa estrutura de concreto, a gente tem 1.300 estacas cravadas a 4 metros de profundidade e em cima disso a gente devolveu o solo retirado com o próprio solo que a gente retirou, devolveu misturando cimento e compactando. Isso é uma forma de você enrijecer o solo, você tem um grande maciço, que chega próximo da rigidez de uma rocha. Sobre isso a gente faz o piso. Esse piso que a gente está aqui hoje, ele tem 90 centímetros de espessura. Ele foi construído de tal maneira que ao fim do processo de construção, ele é uma grande peça com 518 metros de circunferência média, 14 metros de largura, 90 centímetros de espessura, mas é uma peça única. E sobre isso a gente faz essa blindagem que vocês podem ver aqui do lado. Essas paredes têm 80 centímetros, esse teto tem 1 metro de espessura, tem paredes do lado ali de 1,25 m a 1,5 m de espessura. Essa outra peça também, que a gente chama de blindagem, é uma peça única de concreto. Além da estabilidade vibracional que essa instalação exige, a estabilidade dimensional dos equipamentos que estão aqui dentro é uma coisa fundamental. Como o tamanho das coisas varia com a temperatura, qualquer oscilação acima desse limite prejudicaria o alinhamento de todos os equipamentos e, consequentemente, a qualidade da luz síncrotron produzida. Como você pode ver, detalhes de extrema complexidade tornam o Sirius um projeto único. E isso não é tudo.
Muitos outros desafios foram enfrentados para se construir uma das ferramentas de pesquisa mais modernas do mundo. Assim como a estrela que dá nome ao projeto, o Sirius é brilhante também do ponto de vista de sua engenharia.